André, seria possível fazer uma ligação 4-way em iluminação 220 volts, fase-fase? E aí, meu querido, o que você acha? Tem como ou não fazer uma ligação de um 4-way bipolar? Você sabe o que é uma ligação 4-way? Bom, esse tipo de ligação ela nos permite controlar uma lâmpada a partir de 3 ou mais pontos diferentes. Agora, e como que é o funcionamento desse tipo de ligação? Principalmente numa instalação monofásica, seja ela 127 ou 220. O cabo da fase ele é fixado no borne central, do interruptor específico, chamado de interruptor paralelo. Dos bornes das extremidades desse interruptor saem dois cabos denominados balanço. Algumas pessoas conhecem como paralelo esse tipo de ligação. Esses dois cabos eles serão fixados nos bornes das extremidades de um outro interruptor, denominado interruptor intermediário. Das outras extremidades desse interruptor intermediário sairão novamente esses cabos de balanço, que são dois, que serão ligados nas extremidades de um outro interruptor paralelo, que a gente vai chamar de paralelo de saída. E do borne central deste interruptor sairá um cabo denominado retorno, que será fixado em um dos pontos da boquilha ou do bocal da lâmpada. No outro ponto da boquilha, do bocal, é ligado o cabo de neutro. Agora, quando a ligação da instalação é 220 fase-fase, como é que faz isso? Quando a instalação é 220 fase-fase, tem um pequeno detalhe, meu querido. Não existe interruptor intermediário bipolar. Então quer dizer que é impossível fazer esse tipo de ligação em um circuito bifásico, André? Bom, eu confesso que eu já vi algumas instalações em que o profissional ele fez a ligação de uma fase, como se fosse um circuito monofásico, ou seja, ligou a fase direto lá onde que ligaria o neutro. Isso não pode ser feito de maneira alguma, gente. Além do risco de acidente, já que a lâmpada terá sempre uma fase energizada, a NBR 5410 ela cita em um dos seus itens que o dispositivo de seccionamento ele deve seccionar efetivamente todos os condutores vivos de alimentação do circuito respectivo. Ou seja, duas fases, nesse caso, tem que ser seccionadas. Você não pode fazer um 4-way bipolar e deixar uma fase direto na lâmpada. Isso é proibido. E para burlar esse pequeno inconveniente, para fazer esse tipo de ligação, existem no mercado os chamados relés de impulso, como por exemplo este da Schneider e esse também da Finder. Inclusive nós já fizemos vídeos aqui no canal ensinando a usá-los, O bacana de usar esse tipo de dispositivo é a simplicidade da instalação. Ao invés de interruptores paralelos, intermediária, que é um monte de cabo, a gente utiliza apenas pulsador, destes iguais a pulsador de campainha mesmo, e apenas dois cabos. Mas André, e se eu quiser fazer esse tipo de instalação sem usar os relés? Tem alguma maneira ou é totalmente impossível? Bom, meu querido, impossível é uma palavra grande usada por pessoas pequenas, Já dizia o nosso saudoso chorão do Charlie Brown Jr., Sendo assim, eu passei essa tarefa para nossa equipe. E este é o resultado. Nós conseguimos fazer um 4-way em uma ligação bifásica, bipolar. E como fizemos essa ligação aí? Basicamente, nós fizemos dois 4-way. Ou seja, um 4-way para cada fase. Ficou confuso? Espera aí que eu te mostro, olha só. Lembram do interruptor paralelo? Então, vamos usar agora um interruptor paralelo bipolar. Esse aqui a gente acha com facilidade no mercado. Reparem que ele tem o dobro de bornes do interruptor anterior. Cada cabo da fase será fixado no borne central, uma fase de cada lado. Agora serão então dois cabos de balanço para cada fase. Agora aqui é que está o pulo do gato. Olha, nós utilizaremos dois interruptores intermediários. Um interruptor será responsável pelos cabos de balanço de uma fase e o outro interruptor, ou seja, a outra tecla, ficará responsável pelos cabos de balanço da outra fase. Esses cabos de balanço serão ligados nos bornes laterais de cada fase do outro interruptor paralelo bipolar. E dos bornes centrais deste outro interruptor sairá o retorno, que será fixado na boquilha da lâmpada. Agora, para finalizar, temos que arrumar uma forma dos dois interruptores das duas teclas intermediárias funcionarem ao mesmo tempo. Para isso, usamos a boa e velha Super Bond e uma fita isolante branquinha apenas para dar uma disfarçada ali. E tá pronta a nossa ligação. E para quem ainda não faz parte do meu treinamento chamado Eletricista Profissional, você não perde mais tempo não. Por que você não tá lá? Vai aparecer um quadradinho aqui embaixo, você clica nele e confere o método exclusivo que eu criei para transformar pessoas comuns em eletricistas profissionais de verdade. Vocês sabem, eu não fico enrolando nas explicações, a gente vai direto ao ponto e mostra como é que ganha dinheiro prestando serviços elétricos de uma maneira profissional e com qualidade pro seu cliente, tá bom? Ao lado, tem mais vídeos sobre dicas e ideias criativas da nossa área. Clica aqui, e assista um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!